Notícias nacionais. Arthur Lira se encontra com Xi Jinping para discutir cooperação entre Brasil e China. No encontro, o presidente da Câmara dos Deputados disse que a cooperação com os chineses tem promovido o desenvolvimento econômico e social brasileiro. MEC prorroga prazo do Escola Integral para locais em calamidade. Unidades federativas em estado de calamidade pública que já aderiram ao programa devem informar o número de matrículas e os segmentos da educação básica e estadual em que serão criadas. Lula veta parcialmente marco temporal. Veto do presidente ainda precisa ser analisado pelo Congresso, que pode acatar ou derrubar decisão do Planalto. Presidentes de tribunais de justiça repudiam assassinato de juiz em Pernambuco. Paulo Torres dirigia quando foi cercado por um veículo e executado na noite da última quinta-feira, dia 19, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife. Exército nomeia novo diretor para Arsenal de Guerra de São Paulo. Novo diretor é o Tenente-Coronel Mário Vitor Vargas Júnior, que substituirá Tenente-Coronel Rivelino Barata de Souza Batista exonerado na última quinta-feira, dia 19. Polícia Federal faz operação que apura crimes praticados por policiais civis do Rio. Investigações indicam que os envolvidos traficaram cerca de 280 quilos de cocaína de uma quantidade de 500 quilos de droga que tinham sido apreendidos. Polícia Federal investiga o uso indevido de GPS por servidores da Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a PF, foram expedidos 25 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Santa Catarina, do Paraná, de Goiás e no Distrito Federal. Novo antiviral para dengue apresenta resultados promissores em testes clínicos. JNJ 1802 demonstrou atividade inédita contra o vírus e foi considerado seguro e bem tolerado. Agora, passará por um estudo maior, envolvendo voluntários em 10 países, incluindo o Brasil. Incêndio em Canavial deixa 5 mortos e 2 feridos em São Simão, no interior de Goiás. Uma das vítimas chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu e morreu na manhã desta sexta-feira, dia 20. Fogo consumiu cerca de 400 hectares. Economia brasileira encolhe em agosto após 2 meses de crescimento. Projeções do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, registrou queda de 0,77% em agosto, com perda acima das expectativas do mercado. Sorteio de hoje da Mega Sena 2.647 pode pagar prêmio de 45 milhões de reais. Notícias nacionais. Sétimo voo da Operação Voltando em Paz chega ao Brasil com bolivianos entre os resgatados. A aeronave KC-390 Millennium fez uma parada no Recife antes de pousar no Rio de Janeiro. Seu destino final, mais de 1.200 brasileiros regressaram desde o início da guerra. Cartão de confirmação do Enem será disponibilizado terça-feira, dia 24. Documento traz informações do número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar-se a pessoa deverá contar com atendimento especializado. Governadores assinam Tratado da Mata Atlântica em reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. Segundo o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que preside o consórcio, este é o primeiro ato do grupo, que pretende ser referência para o mundo. Mais 9 armas furtadas do arsenal do Exército são recuperadas. Comando Militar do Sudeste confirmou que as armas encontradas fazem parte do mesmo lote que desapareceu. Foram recuperadas 5 metralhadoras de calibre .54 de calibre 7,62. Polícia Federal prende 5 deportados dos Estados Unidos em Confins, 4 deles possuem difusão vermelha publicada pelo Núcleo de Cooperação Internacional da PFMG. Polícia Federal prende 4 pessoas em flagrante e fecha depósito ilegal de calçados falsificados em Foz do Iguaçu, Paraná. Estimativa é que existam mais de 5.000 calçados falsificados apreendidos na ação. Médico alerta sobre transmissão da sífilis de gestante para bebê. Causada pela bactéria Treponema pallidum, a doença pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária, secundária, latente e terciária. Ministro Alexandre Padilha visita a região afetada por chuvas em Santa Catarina. Região do Vale do Itajaí foi uma das mais atingidas pela enchente. O governador do estado, Jorginho Melo, disse que a situação ainda é delicada. Estiagem se agrava no Amazonas e Rio Negro tem nova mínima histórica. Seca causa efeitos em praticamente todo o estado. Boletim informa que 59 dos 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência, 1 em alerta e 2 em normalidade. Serra das Confusões. Fogo atinge áreas de Caatinga do Parque Nacional. O Parque Nacional da Serra das Confusões, no Piauí, tem a área total de 823,85 mil hectares, do bioma da Caatinga. Entre as espécies ameaçadas protegidas nesta unidade de conservação estão a onça-pintada e a onça-parda.
Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena 2.647. Prêmio vai a 52 milhões de reais para o sorte da próxima terça-feira. Dezenas sorteadas: 09, 33, 39, 43, 50 e 54. Notícias nacionais. Câmara deve votar taxação para super ricos nesta semana. Originalmente, o projeto tratava apenas da taxação das offshores, mas o presidente da Câmara incorporou ao texto medida provisória que muda a tributação de imposto de renda em fundos exclusivos. Manifestantes pró-Israel e pró-Palestina tomam a Avenida Paulista para protestar contra a guerra no Oriente Médio. Conflito entre israelenses e o grupo terrorista Hamas entrou em sua terceira semana neste domingo, dia 22. Mais de 6 mil pessoas já morreram e há milhões de refugiados internos no enclave palestino. São Paulo, ao menos 20 militares respondem a processo por furto de armas, processo administrativo, que está na fase de defesa dos militares, apura se houve negligência no trabalho. Depois disso, eles serão julgados e poderão ser presos disciplinarmente por até 30 dias. A ação integrada apreende 25 mil maços de cigarros estrangeiros em Bagé, Rio Grande do Sul. 3 homens foram presos em flagrante por contrabando. Polícia Federal e Batalhão de Polícia de Fronteira realizam apreensão de 430 quilos de maconha em Pato Bragado, Paraná. Com o auxílio dos cães de faro, a equipe localizou um carreiro contendo vários fardos da droga. Dengue cresce no Rio. 5 municípios têm situação epidêmica. Até o momento, foram registrados 39.369 casos de dengue no estado. Em 2022, no mesmo período, houve 9.926 registros. Na capital, foram confirmadas 4 mortes pela doença. Plataforma pretende reunir pesquisas sobre a doença de Chagas. Consórcio criado há 10 anos ajuda no desenvolvimento de medicamentos e tratamentos para doenças que atingem grandes populações, mas que têm pouca atenção da indústria comercial. Seca extrema na Amazônia revela gravuras rupestres. Desenhos pré-coloniais esculpidos em pedras há cerca de 2000 anos estão sendo vistos na Praia das Lajes. Notícias nacionais. Brasileiro está desaparecido em Israel, informa Itamaraty. Homem, que tem cidadania brasileira e israelense, é o único brasileiro considerado desaparecido. Desde o início do conflito, 3 brasileiros foram mortos pelos ataques do Hamas. Itamaraty pede que brasileiros evitem a permanência no sul do Líbano e reforcem medidas de precaução. Embaixada do Brasil no país orientou quem estiver na região a manter dados cadastrais atualizados junto ao setor consular e que deixem no território aqueles que não julguem essencial a permanência no local. Proposta de emenda à Constituição que limita poderes do STF entra na pauta do Senado. Proposta tem prazo de 5 sessões para ser votada em plenário. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que não irá acelerar o processo. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira avalia a proficiência de estrangeiros em língua portuguesa. Exame é aplicado semestralmente no Brasil e no exterior pelo INEP, com apoio do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Criminosos incendeiam 29 ônibus na zona oeste do Rio. O Centro de Operações da Prefeitura informou que o município entrou em estágio de mobilização na tarde desta segunda-feira, dia 23, devido aos ataques. Há reflexos em pelo menos 5 bairros. Polícia do Rio prende 12 por ataques a ônibus. Grupo será enviado a presídios federais. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também afirmou que equipes de segurança buscam milicianos em Itandera, além do traficante abelha. Polícia Federal apreende mais de 512 quilos de peixe pirarucu no Amazonas. Além da pesca ilegal, foram apreendidos R$11 mil em espécie e 4.500 em pesos colombianos. Polícia Federal apura recrutamento suspeito de pessoas para a Turquia. As vítimas teriam sido submetidas a condições degradantes de trabalho. Polícia Federal prende passageiros tentando embarcar com drogas para a África e Europa. 4 pessoas foram presas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Seca no Amazonas afeta mais de 630 mil pessoas. Cota do Rio Negro, nesta segunda-feira, dia 23, esteve em 12,89 metros, a menor registrada desde 1902, quando começaram as medições do volume do rio. Seca é a pior em 121 anos. Receita abre nesta terça-feira, dia 24, consulta lote de restituição do imposto de renda, crédito bancário para 354.509 contribuintes será feito no próximo dia 31, somando R$ 643.259.756,29. Desse valor, R$ 427.280.878,46 se referem a contribuintes com prioridade.
Operação padrão faz Banco Central adiar divulgação de indicadores, inicialmente prevista para a próxima quinta-feira, dia 26, a apresentação de estatísticas do setor externo será no dia 6. Dados incluem transferência de lucros de filiais brasileiras para matrizes no exterior e gastos de turistas nacionais em outros países. Petrobras registra queda bilionária no valor de mercado após reforma estatutária. Ações preferenciais da estatal caem 6,6% e chegam a R$ 35,35, enquanto as ordinárias desvalorizaram 6%, atingindo o valor de R$ 38,35. Dólar cai para R$ 5,01 com alívio nos Estados Unidos. Otimismo do câmbio não se repetiu no mercado de ações. Índice Bovespa fechou aos 112.784 pontos, com recuo de 0,33% influenciado por anúncio da Petrobras. Cantora Siva, do quarteto em si, morre aos 85 anos. Cantora participou de toda a carreira do quarteto, desde 1964. Grupo vocal era formado pelas irmãs Cibele, Sinara, Siva e Silene, todas baianas da cidade de Ibirataia. Notícias nacionais. Comissão de Segurança da Câmara vai acionar Procuradoria-Geral da União contra Flávio Dino. Em ofício ao presidente da Câmara, ministro afirma ter sido orientado pela segurança do Ministério a não comparecer pelo elevado risco de se tornar alvo de agressões físicas e morais. Plenário do Senado aprova urgência para projeto de lei da desoneração da folha. Medida permite redução de impostos pagos por empresas sobre o salário de funcionários e beneficia os 17 setores que mais empregam. Texto deve ser votado nesta quarta-feira, dia 25. Oposição lança frente parlamentar invasão zero após fim da CPI do MST. Deputado Luciano Zucco, que presidiu o colegiado e coordenará a nova bancada, pede que invasores de terra sejam punidos com retirada de benefícios de projetos sociais como Bolsa Família. Metrô de São Paulo demite 5 funcionários por paralisação no feriado. Em nota, o metrô paulistano diz que as demissões e suspensões foram causadas por faltas graves durante uma paralisação surpresa, que privou a população de um serviço essencial. Postos de saúde na zona oeste do Rio são fechados um dia após ataques. Estimativa da prefeitura é que, com o fechamento das unidades básicas, 7.000 pacientes ficaram sem atendimento na manhã desta terça-feira, dia 24, no bairro de Santa Cruz. Exército libera militares aquartelados após sumiço de metralhadoras. Investigados podem responder por 4 crimes, entre eles, furto e peculato. 17 das 21 armas furtadas foram recuperadas. Violência no Rio fecha mais de 30 escolas. Escolas que não abriram nesta terça-feira, dia 24, tiveram atendimento remoto. O número de alunos afetados pela suspensão das aulas presenciais é de 10,5 mil. Polícia Federal e ICMBio realizam operação de repressão à extração ilegal de palmitos no Paraná. Na ação, uma pessoa foi presa em flagrante com diversos equipamentos e palmitos in natura. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em investigação de lavagem de dinheiro em São Borja, no Rio Grande do Sul. Também foram bloqueados bens e valores por determinação da Justiça Federal. Polícia Federal e Polícia da Bolívia prendem líder de organização criminosa. O indivíduo estava foragido desde 02/06/2021 e foi preso na Bolívia. Antirretroviral de Farmanguinhos simplifica tratamento do HIV no SUS. Este mês, Instituto começou a distribuir à saúde pública a combinação do dolutegravir 50 mg e do lamivudina 300 mg em um único medicamento. Vendas do Tesouro Direto caem 12,6% em setembro. Essa é uma das formas que o governo tem de captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional. A arrecadação cai pela quarta vez e chega a 174,31 bilhões de reais em setembro. No acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação alcançou pouco mais de 1,6 trilhão de reais. Dados foram divulgados nesta terça-feira, dia 24, pela Secretaria da Receita Federal. Temporada de cruzeiros deve ter impacto de mais de 5 bilhões de reais na economia. Com 877 mil leitos ofertados, setor estima geração de 80 mil empregos, segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. Dólar fecha abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez em quase um mês. No mercado de ações, a Ibovespa fechou aos 113.761 pontos, com alta de 0,87%. Indicador foi impulsionado por petroleiras e mineradoras, além da entrada de capitais no Brasil. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena 2648 e prêmio vai a 60 milhões de reais para o sorteio da próxima quinta-feira, dia 26. Números sorteados foram 20, 44, 45, 46, 56 e 59. Notícias nacionais. Senado rejeita indicação de Lula para a chefia da Defensoria Pública da União.
Com 38 votos contrários, 35 favoráveis e uma abstenção, Igor Roberto Albuquerque Roque foi impedido de assumir o comando da DPU. A votação é secreta e não há como identificar como cada senador votou. Comissão de Fiscalização quer ouvir Marina Silva por vínculo com ONGs da Amazônia. Além de prestar esclarecimentos acerca da destinação dos 35 milhões de reais recebidos em 2022 pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia originados do Fundo Amazônia, a ministra deverá falar sobre a captação e aplicação dos recursos do fundo, e ainda sobre o enfrentamento às queimadas na Amazônia. Governador do Rio propõe no Senado endurecimento da legislação penal. O governador descartou a necessidade de decretação de garantia da lei e da ordem, apesar de a situação atual ser tão grave quanto a de 2017, quando a medida foi implementada. Moraes inclui relatório da CPMI do 8 de janeiro nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. O magistrado também incluiu o parecer à petição que apura suposta espionagem ilegal por servidores da Agência Brasileira de Inteligência. Novo aciona Tribunal de Contas da União para barrar a alteração do Estatuto da Petrobras. De acordo com o partido, a União não pode deliberar sobre a mudança do Estatuto Social por ser emblemática e considerada inconstitucional, conforme a lei das estatais. Polícia Federal combate crime de moeda falsa no Espírito Santo. Na ação, um indivíduo foi preso em flagrante ao receber 10 cédulas falsas de R$ 100. Polícia Federal e Secretaria Estadual do Meio Ambiente apreendem 200 aves exóticas da fauna brasileira em Gravataí, no Rio Grande do Sul. As aves, de 18 espécies diferentes de periquitos e papagaios, não são nativas da fauna brasileira. Polícia Federal destina madeiras apreendidas para beneficiar a população de Manaus, Amazonas. As ações foram realizadas devido à necessidade de destinação das cargas de madeiras ilegais apreendidas em operações passadas. Governo reestrutura a Comissão Nacional de HIV/AIDS. Objetivo do grupo é elaborar políticas públicas de proteção e promoção da saúde no Sistema Único de Saúde. IBGE. País tem 2,1 milhões de trabalhadores de plataformas digitais, população ocupada de 14 anos ou mais no setor privado. Sem incluir empregados no setor público e militares, foi estimado em 87,2 milhões de pessoas no quarto trimestre do ano passado. Força-tarefa para zerar a fila de cadastro de pescador é prorrogada, documento equivale ao registro profissional. Sem ele, esses profissionais são considerados ilegais, não conseguindo vender o pescado, ou podendo ser presos pela fiscalização ambiental. Notícias nacionais. Itamaraty confirma a apreensão de veículo diplomático da Embaixada Brasileira em Sófia, na Bulgária, com mais de 50 quilos de cocaína após passar pela fronteira com a Turquia. Ministério das Relações Exteriores diz que carro foi furtado por funcionário local e não teve participação do Serviço Exterior Brasileiro. Câmara aprova cota para filmes brasileiros na TV paga. Como o relator deputado José Guimarães incorporou ao texto uma emenda do deputado Marcos Soares, a proposta retornará para análise do Senado. Procuradoria-Geral da República vai ao Supremo contra a limitação de mulheres nas Forças Armadas. Procuradora interina Eliseta Ramos contesta normas internas da Marinha, da Aeronáutica e do Exército que estipulam o percentual feminino que podem participar de cursos de formação de militares. Exército prende 17 militares por furto de metralhadoras. Os militares estão cumprindo punição disciplinar por falha de conduta e ou erro de procedimento nos processos de fiscalização e controle de armamento, diz nota do Comando Militar do Sudeste. Governo do Rio diz que descobriu o plano de atentado contra Castro. A segurança do governador Cláudio Castro e de sua família foi reforçada após o setor de inteligência da Polícia Civil ter identificado um plano de atentado contra ele. A primeira-dama e os 2 filhos do casal. Polícia Federal deflagra operação para combater desmatamento ilegal em Rondônia e no Acre. A ação, que ocorreu simultaneamente em 7 municípios de Rondônia e 1 no Acre, resultou na apreensão de bens e dinheiro que, somados, ultrapassam a casa de 5 milhões de reais. Polícia Federal deflagra a Operação Adamas em combate à comercialização de diamantes extraídos ilegalmente. Na ação, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Cacoal, Rondônia, Tupaciguara, Minas Gerais, Ituiutaba, Minas Gerais, Patos de Minas, Minas Gerais e Sorocaba SP. Polícia Federal deflagra 2 operações contra crimes de abuso sexual infanto-juvenil em Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos mandados de busca e 2 prisões em flagrante. Amazonas. Municípios em situação de emergência por causa da seca chegam a 60. Seca no estado é a pior em 121 anos. A cota do Rio Negro nesta quinta-feira, dia 26, esteve em 12,70 metros, a menor já registrada desde 1902, quando começaram as medições do volume do rio. Notícias nacionais. Brasil e Paraguai assinam acordo contra corrupção e crime organizado.
Novo encontro entre os governos do Brasil, do Paraguai e demais países do Mercosul está agendado para 9 de novembro para tratar de cooperação internacional no combate a crimes cibernéticos. Governo define concessão de apostas esportivas de cota fixa. Medida estabelece que a empresa seja constituída juridicamente, com objeto social principal de exploração de apostas de cota fixa, e comprove estar regular em termos fiscais e trabalhistas. Petroleiros iniciam atos e manifestações em unidades da Petrobras. A agenda inclui mobilizações até quarta-feira, dia 1, em refinarias, usinas termoelétricas, subsidiárias Transpetro e nas plataformas. Moraes vota para condenar mais 6 réus pelos atos de vandalismo de 8 de janeiro. No julgamento virtual, não há discussão, e os ministros votam por meio do sistema da Corte. Ações serão julgadas até 7 de novembro. Goiás, operação resgata 53 trabalhadores de situação análoga à escravidão. Para recrutar os trabalhadores, figuras chamadas de gatos atuavam no Maranhão, Piauí e na Bahia e ganhavam R$ 43 mensais por cada um que conseguiam atrair para os empregadores. Polícia Federal deflagra a Operação Mosaico Gurupi em combate ao desmatamento ilegal no Maranhão. A ação contou com o apoio do ICMBio e do IBAMA. Polícia Federal deflagra a Operação Diverter em combate ao garimpo ilegal no Amapá. A ação contou com o apoio do ICMBio e do Grupo Tático Aéreo. Polícia Federal combate a organização que atua na fabricação e distribuição de droga. Durante a ação, diversos frascos de medicamentos foram apreendidos em Bauru, interior de São Paulo. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com o maior percentual de população idosa. Ranking dos menores índices de envelhecimento é liderado por 9 municípios da região norte, sendo 3 de Roraima, 2 do Acre, 2 do Amazonas e 2 do Pará. Censo 2022. Mulheres são maioria em todas as regiões pela primeira vez. Mato Grosso lidera a lista de estados com maior proporção de homens. A razão de sexo é 101,3 homens para cada 100 mulheres. Em números absolutos, são 3.658.649 de habitantes. ANEEL mantém bandeira tarifária verde para novembro. Contas de luz estão sem essas taxas extras desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. Governo abre consulta sobre certificação verde de produtos da Amazônia. O selo verde visa unificar iniciativas de rotulagem ambiental estabelecidas por entes governamentais e privados, diz o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Black Friday deve render 7,1 bilhões de reais ao comércio eletrônico. Gigante de tecnologia, Google revela um aumento de 114% em buscas na internet por produtos com intenção de compra para data. Dólar sobe para R$ 5,01 após fala de Lula sobre meta fiscal. No mercado de ações, o índice Bovespa iniciou o dia estável, mas, influenciada pelas notícias políticas e econômicas, o indicador recuou 1,29% e fechou aos 113.301 pontos. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.